intenção é trazer uma semente de esperança em forma de mensagem ao seu coração. E hoje, juntamente com essa mensagem, eu vou estar trazendo uma frase, tá? Uma frase bem pequenininha, mas de grande impacto na sua vida, e já teve na minha, e eu tenho certeza que já teve também na vida de muitas outras pessoas, né? E juntamente com essa frase, tá? Eu vou estar lendo uma passagem da Bíblia para vocês, para trazer uma esperança ao seu coração, e também vou estar contando um testemunho também meu, de uma das tempestades que eu já passei na minha vida, né? E a frase é: após a tempestade vem a calmaria. É isso mesmo. E eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Uma passagem de Mateus 8, do 23 ao 27, tá bom? Mateus capítulo 8, versículo do 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhe disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Linda essa passagem, não é? Linda essa passagem que vai falar de uma grande tempestade que surgiu, né? Enquanto os discípulos estavam no barco juntamente com Jesus. E durante a tempestade, Jesus estava dormindo, né? Porque Jesus é paz, né? Jesus sabia, né, o que estava fazendo, como sempre ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo da gente vir a esse mundo, ele já sabia o que a gente ia fazer, né, no nosso dia a dia. E então, eu vou contar um testemunho para vocês, né, de algo que eu já passei, né? Acabei de arrumar minha casa, e aí fui refletir sobre a minha vida, olhar minhas coisinhas de casa, e me lembrei da onde que Jesus me tirou, né? Há quase 5 anos atrás, 4 anos atrás, né? Quase 5, eu me separei, né? Do meu ex-marido. E me lembro que veio eu e meus filhos, moravam em outra cidade, né? Veio eu e meus filhos dentro de um ônibus, sem nada. Eu vim só com minhas roupas, poucas roupas, aliás, porque não dava para trazer tudo, como era só eu e meus meninos, né? Crianças ainda bem pequenininhos. E viemos, né? Dentro desse ônibus. E aí, chegando aqui na cidade onde eu moro, né? Eu me lembro que eu fui morar com a minha mãe. E aí eu até poderia morar, né? Mas minha mãe, nessa hora, ela foi muito sábia, né? Nesse momento. Ela falou assim pra mim: não, você vai alugar uma casa. Sabe por quê? Porque se você não alugar uma casa, se você não aprender a se virar sozinha, você nunca vai ter suas coisas. E não era porque minha mãe estava me negando um lugar, não. Era porque ela sabia o que estava fazendo. Mãe é mãe, né, gente? E então ela conversou, né, com a dona da casa. Ela até organizou uma casa pra mim, né? E aí eu aluguei essa casa sem nada. Eu não tinha nada. Mas eu me lembro que dentro dessa casa eu orei e falei assim: Senhor, eu vou entrar pra dentro dessa casa aqui. Eu ainda não tenho trabalho, eu não tenho nada, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor não me deixe faltar nada. Não me deixe passar fome, não me deixe faltar nada. E aí, gente, eu lembro que aí eu comecei a ganhar umas coisinhas. Ganhei um fogão usado, ganhei uma cama usada, e eu muito feliz, né? E eu tava começando uma nova vida, né? Não entendia por que de tudo isso que eu estava passando, né? Mas era uma preparação, né, do Senhor, né? Além dele ter me dado um livramento, era uma preparação, era um testemunho que eu iria contar hoje, né? E aí eu comecei a fazer faxina, e eu lembro que em uma dessas faxinas eu ganhei uma mesinha de centro, eu ganhei um rack, peguei meu dinheirinho, fui juntando, comprei um bujão, né? E aí eu fui comprando as minhas coisas. E eu me lembro que nessa primeira casa que eu morei, era muito baixinha e era teia termite, né? E por dentro, assim, passava um negócio de água aqui, agora eu não me recordo o nome.
E aí, na época de calor, fazia muito calor. Nossa, era muito, muito quente essa casa. Mas eu mantinha minha casa organizadinha, limpinha. E agradecia a Deus porque ali eu tinha paz com os meus filhos, sabe? No pouco eu tinha paz. Só que aí veio a chuva, né? A tempestade. Eu me lembro que na época de chuva, né? Teve um dia que eu cheguei do trabalho e minha casa tinha molhado tudo, tudo. Entrou água, gente, ficou acho que um tanto assim de água. E minhas roupas ficavam numa caixa, né? Minhas roupas, algumas lembranças, foto, roupa dos meus filhos, né? Porque ainda não tinha guarda-roupa, ainda tava comprando as minhas coisas e sujou tudo, perdi muita coisinha, muitas fotos dos meus filhos, porque eu guardava muitas coisinhas mesmo, sabe? Eu me lembro de eu chorar, eu falei, Senhor, agradeci, mas falei, ô Senhor, me dá a condição de eu poder alugar uma outra casa. Eu fiquei triste, porque eu sei que a gente não deve se apegar a coisas materiais, mas roupa dos meus filhos quando nasceu, foto, essas coisas, tem muito valor sentimental pra mim, né? E eu fiquei muito triste. E aí eu orei a Deus e continuei seguindo a vida, né? E desde então, a partir desse dia, né, passou um tempo, apareceu uma outra casa, teve uma outra oportunidade, aluguei essa casa e depois eu aluguei uma outra e até eu chegar aonde eu estou hoje, né, que eu aluguei essa. E graças a Deus, Deus é tão maravilhoso que não tem me deixado faltar nada. Eu tenho comprado as minhas coisinhas, graças a Deus, tenho pagado as minhas contas, graças a Deus, trabalho, né? Porque Deus colocou pessoas na minha vida e assim, Deus coloca pessoas na sua vida que vai te levando ao seu destino. Eu entrei numa empresa, lá eu conheci um amigo que, como era safra, né, acabou e então ele ficou sabendo de uma senhora que precisaria de uma cuidadora e eu ainda não tinha experiência, mas ele me indicou para a mãe dele. Eu fui saber como é que era o serviço, fiz o teste, gostei, aprendi também e desde aí então eu não fico sem trabalho, porque eu aprendi a cuidar de idosos, aprendi algumas coisas lá e Deus sempre tem provido na minha vida, sempre tem abrido portas, né? Entre tantas tempestades, né, que eu já passei, essa foi uma das que eu vim aqui contar para vocês como testemunho de algo que eu vivi, mas de algo que passou, porque tudo passa. Nenhuma tempestade é para a vida toda, nenhuma. Se Deus permitiu ou está permitindo você passar por alguma coisa, por alguma tempestade, é porque Ele tem algo a fazer na sua vida, é porque Ele tem um trabalhar na sua vida. Talvez Ele quer que você amadureça, talvez Ele quer que você vá para o outro nível. É desse jeito. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Eu não sei o que você está passando hoje, mas eu venho te falar, essa tempestade vai passar. Eu não sei qual tempestade tem se levantado na sua vida, mas creia que o mesmo Deus que permitiu a tempestade é o mesmo que cessa. Então ora a Deus, não fica desesperado. Tenha calma no seu coração, vê o lado bom. Eu sei que é difícil mesmo a gente ver o lado bom das circunstâncias quando a gente precisa de socorro. Mas sabe de onde vem o nosso socorro? Quando a gente precisa, o nosso socorro vem dos céus, vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Então eu não sei o que você tem passado no dia de hoje, mas estou aqui como uma pessoa, como um testemunho que também já passou uma tempestade, mas se acalmou. Eu não sei se é separação na sua vida, se é falta de emprego, se é escassez, eu não sei se é alguma doença, alguma coisa que se levantou na sua vida, mas calma, todas as coisas cooperam para o bem. Confia no Senhor, essa tempestade vai passar, confia no Senhor, ora a Ele, entregue seu destino, seu caminho, sua vida a Ele e tenha certeza, vai passar, porque Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto que Ele cuida de nós nos pequenos detalhes e Ele permite sim que a gente faça certas coisas para a gente aprender, para a gente amadurecer, para a gente crescer. E aquele dia eu chorei, sabe? Mas eu agradeci também. E hoje, quando eu olho para mim, quando eu olho para minha situação, né, que eu aprendi a me virar sozinha, né?
sozinha assim, abaixo de Deus, né? Eu consigo trabalhar, faço minha correria, né? Trabalho, pago as minhas contas e hoje eu agradeço porque Deus ouviu a minha oração quando eu entrei naquela casa em que não tinha nada e pedi ao Senhor que Ele não me deixasse faltar nada. E até nos dias de hoje, quase 5 anos, tem sido assim, sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel e Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua intenção. Então ora a Ele, rasga o seu coração, entrega para o Senhor a sua tempestade. Eu não sei o que você tem passado, qual a tempestade que se levantou, mas confia no Senhor. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. Acalma o seu coração hoje. Deus pediu para te falar, acalma o seu coração. Vai passar, vai cessar. Tenha calma, confia no Senhor, confia naquele que já te mostrou tantas coisas, aquele que já acalmou tantas outras tempestades. Acalma, lembra-se daquelas tempestades que vocês já passaram, que vocês achou que era um fim, mas não era. Ele foi lá, Ele proveu, Ele trouxe a cura, Ele acalmou, Ele trouxe a restauração, Ele trouxe a provisão. Então acalma o seu coração, ora, porque não tem mais nada que acalme o nosso coração, a não ser uma oração sincera, a não ser uma oração ao Senhor Jesus Cristo. Nada nos preenche de tanta paz quanto a infinita bondade e a misericórdia do Senhor. E a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Então acalma, tudo vai passar. Mantenha a fé e a esperança. Senhor Jesus, eu oro por mim e agradeço, Senhor, por essa missão. Agradeço, Senhor, por hoje ser um testemunho, não para falar de mim, mas para glorificar, Senhor, o Teu nome, edificar o Teu nome, que o Senhor cresça e eu diminua. Eu venho aqui orar, Senhor, por essa pessoa que eu não sei qual tempestade tem se levantado, Pai, na vida dela, mas o Senhor vai acalmar, eu creio, porque o Senhor é fiel. Se o Senhor permitiu, o Senhor também vai cessar essa tempestade. Vai de encontro, Senhor, com essa pessoa, encontra ela, seja ela onde estiver, toca o coração dela, Senhor, e leva a paz, branda o coração dela e leva o conforto, vai até a casa dela, Senhor. Eu não sei o que ela está precisando, mas o Senhor sabe. Leva a tua provisão, leva a tua cura, Senhor, leva a tua libertação, Senhor, a essa mãe que clama, Senhor, a esse filho que chora, Pai, vai de encontro, Pai, com esse filho que se encontra na rua hoje, Senhor, abandonado, Senhor, que se esqueceu, Senhor, da sua família. Ó, Pai, vai de encontro, Senhor, àqueles que estão hoje, Senhor, em momentos difíceis, em circunstâncias que parece que não tem jeito, mas tem, porque o Senhor pode todas as coisas, o Senhor faz o impossível, o Senhor é aquele que faz acontecer coisas sobrenaturais. Então, Pai, vai de encontro a essa pessoa, Senhor, acalma o coração dela, vai até a casa dela, Pai, leva a tua provisão, leva a tua unção, não permita, Senhor, que venhamos perecer durante as tempestades da vida, que possamos crer que o Senhor está na direção do nosso barco e que não vamos naufragar, porque o Senhor é o dono dos nossos destinos. E a Ti eu entrego essa mensagem, entrego a minha oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que possa chegar até os céus e os céus possam se abrir e ouvir a minha oração, que o Senhor olhe para a minha intenção. Eis-me aqui, Pai, mais uma vez entregando essa mensagem com muito amor e carinho. É isso, eu planto daqui, Deus rega daí e crescemos todos juntos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.